Sicredi é ter com quem contar. A gente tem falado muito das mulheres que são as lideranças políticas do Alto Tietê e do Brasil que a gente vem conquistando. E eu acho isso maravilhoso. Sempre digo aqui que eu gostaria muito que as mulheres dominassem essa parte política e de fato tivessem o lugar de destaque que merecem. E eu tenho o prazer de falar hoje com a prefeita reeleita da cidade de Ferraz de Vasconcelos, aqui do Alto Tietê, a Priscila Gambale, que eu já agradeço mais uma vez com você. Obrigado, viu? E eu que agradeço, Gil, pelo convite. Sempre muito bom estar aqui conversando com vocês e levando muita informação para todos que nos acompanham. A gente sabe que a vida de uma prefeita, de um prefeito, não é fácil. Família, filhos, marido, prefeitura. Como é que faz para conciliar tudo isso? Mulher. Não é? É isso aí. É só sendo mulher. Só sendo mulher. Os homens também conseguem, né? Mas acho que a mulher já tem essa parte de conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? E a gente se dedica muito. E eu estou muito feliz no cargo de prefeita, conciliando a nossa vida pessoal, familiar e também com a da prefeitura. Com uma reeleição que você teve 55% dos votos válidos da cidade. Lá não tem segundo turno ainda? Não tem. É a partir de 200 mil habitantes, né? Ferraz ainda não tem. Não tem. Na verdade, é de eleitores. Eleitores. É. O irmão dela, eu conheço ele desde meninão, que ele me entrevistava na rádio que ele tinha, eu falei para o Juscelio, na rádio local na cidade, já muitos anos atrás. Ele se elegeu deputado estadual, assustadoramente, uma votação... 86 mil votos para deputado estadual. E depois ele se elegeu deputado federal. Deputado federal com 108 mil. É um menino prodígio. Porque assim, ele não era político. Nós não éramos, Vocês né? não Nós eram. Não somos de família de político, né? Aprendemos na prática, com a história da nossa família, né? Eu sempre gosto de falar, a minha avó hoje viva, com 104 anos. Mentira! Verdade, e nasceu em Ferraz, e a cidade de Ferraz tem 71 anos. E minha avó 104 anos. A sua avó é mais velha que a cidade. A minha avó é mais velha que a própria cidade de Ferraz. Que é a emancipação política, né? Onde 104 anos, bem lúcida. Super lúcida, indo para 105 já. Meu, que bênção isso. Conhece todo mundo, lembra de todos, toda a história. Viver bem aos 104 anos, 104, 105 anos, é bom. O duro é quando não está bem, né? O corpo não está a 100%, né? O corpo já está com 104 anos. Eu que estou um pouco mais da metade disso, já não estou aguentando. Mas... ela virou atleta, que eu sei que ela está fazendo academia. Estou seguindo lá, hein? Tô começando, né? Porque a gente precisa ter um bom condicionamento físico, né? O coração precisa aguentar. Você teve em Brasília essa semana? Tive, segunda e terça, né? Cheguei ontem. Teve uma reunião geral, Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas em Brasília. Em Brasília, do Brasil inteiro, né? E a Frente Nacional já existe há muitos anos. Eu nunca participei. Foi a de número 87, eu nunca participei, Gil, porque primeiro mandato a gente tem muitos problemas. Não que segundo não tem, mas segundo a gente tem já tem uma equipe já montada, já tem mais propriedade nos assuntos. E recebi o convite para fazer parte da Frente Nacional. Falei, não conhecia o trabalho, né? Fui conhecendo, vendo as relações com os prefeitos, com as prefeitas, né? Temas muito relevantes e importantes para a nossa administração. E daí eu aceitei o convite, então eu fui eleita como na vice-presidência da primeira infância e alfabetização, que é a minha área, né? Eu sou professora, fui professora do meu município por 15 anos, então isso me ajudou muito, né? A conhecer toda a nossa cidade através das nossas escolas. E agora estou à frente aí da Frente Nacional de Prefeitos. Você saiu da sala de aula direto para a cadeira da prefeitura de Ferraz. Foi uma loucura. Nunca tinha me candidatado a vereadora, a nenhum outro cargo. Já me candidatei para o cargo de prefeita, né? E graças a Deus deu certo. E eu não tenho como não dizer que você pegou a cidade de Ferraz num estado deplorável. Muito. Né? E se não tivesse feito um bom trabalho, não teria sido reeleito com 55% dos votos válidos. Sim. Né? E a gente sabe sempre que tem muita coisa para fazer, porque a carência da população também é muito grande.
A cidade ficou abandonada há mais de 12 anos, né, Gil? Na parte de infraestrutura, uma escola não era pintada, uma UBS não era pintada há mais de 12 anos. Eu estou falando básico, pintura. Né? Agora imagina uma hidráulica, uma elétrica, uma infraestrutura. Nossos prédios das escolas municipais são bem antigos, que era da época do Estado ainda, né? Então, é inacreditável a situação que nós recebemos a Prefeitura de Ferraz, as UBSs. Eu cheguei em uma que eu fui visitar, a UBS da Vila Jamil. Eu sentei e chorei. Porque eu falei, Deus, me dê capacidade. Por onde começar? Ilumina, dê sabedoria e coloque pessoas boas para a gente conseguir gerir essa cidade e trazer dignidade para a população, porque a população sofria muito. Não tinha médico nas UBS, Gil. Para marcar consulta, abrir agenda uma vez por mês. As pessoas ficavam na fila, fazendo volta no quarteirão. Pessoas, quem mais precisa das UBS? Os idosos, as crianças. Então ficava 5 horas da manhã para tentar pegar uma senha para consulta ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já morreu, então, assim, né? Chegar era lá. Bem complicada a infraestrutura da cidade e nós trabalhamos muito isso, porque não é só contratar médico. A gente tem que contratar médico, contratamos 100 médicos a mais da antiga gestão. Contratamos funcionários, 260 ACS, em parceria com o governo federal. Conseguimos fazer a reforma em todas as nossas UBS. A UBS Central era uma das mais antigas, a CS2. Nós tivemos que demolir a UBS porque não tinha condições físicas nenhuma. Eu falo que a minha mãe tomou vacina lá quando ela era criança. E eu tomei vacina lá, minha filha tomou vacina lá. Minha filha precisou fazer fono quando ela estava na idade da alfabetização e ela fez na UBS. Só que eu levava minha filha e não conseguia sentar numa cadeira porque não tinha condições. A gente fazia fono na parte do porão da UBS. Então era fiação exposta, goteira, paredes com mofo. Então nós demolimos e construímos uma novinha e hoje faz um excelente trabalho. Funciona até 20 horas de segunda a sexta-feira, né? 5 UBSs funcionam a um horário estendido, 3 UBSs abrem aos sábados e hoje nós conseguimos reestruturar a parte digital também das UBS, que a população consegue fazer a marcação da consulta pelo site da prefeitura. A fila não zera nunca, né? A fila de espera não, mas a fila presencial zeramos. Né? Então as pessoas não vão lá, não precisa fazer fila, porque elas conseguem fazer o agendamento na sua própria casa. E aqueles que não têm acesso à internet, ao digital, não tem um celular, pode ir até o UBS e fazer a sua... Presencial pode presencial, também. Mas não vai ter muita fila, não vai ter fila, né? Porque a maioria faz já o agendamento online. Os exames também conseguiu dar uma equilibrada na realização? Os exames nós estamos conseguindo, né, Gil? É importante. É importante também dizer que a saúde ela é dividida em 3. A saúde primária, a saúde secundária e a saúde terciária. De responsabilidade do município é a primária, de responsabilidade do estado é a secundária e de responsabilidade do governo federal é a terciária. Okay. Então a primária é o quê? São as UBSs, que são as consultas de rotina, que é a prevenção para a pessoa não ficar doente. Quais são os médicos necessários, que é a obrigação do município? Pediatra, ginecologista e clínico geral. Isso eu consegui colocar em todas as UBS, que é a obrigação do município. As consultas de especialistas já entram na saúde secundária, que é do governo do estado. Então a gente tem grandes dificuldades por conta da fila do CROSS, que é uma fila muito grande. Nós estamos trabalhando muito junto com o governador Tarcísio para fazer o CROSS regional, para a gente conseguir diminuir a quantidade de pacientes aqui da nossa região, ser atendidos na nossa região, né, para esses atendimentos. Mas, além disso, o município já está contratando vários profissionais da saúde secundária. Hoje a gente tem médico neuropediátrico. É permitido se a gente cumprir a nossa obrigação, que é a saúde primária. Então, eu consegui cumprir nas nossas UBS, então agora eu consigo auxiliar o governo do estado com esses atendimentos. Né? Então, hoje a gente tem vários médicos especialistas que fazem o atendimento da saúde secundária, né, que são as consultas, para conseguir fazer o atendimento da nossa população. E a terciária seria? A terciária é o governo federal, que daí entra com cirurgias de porte maior, já é uma cirurgia do coração, já é mais complexo. Tá, mas também tem isso? Tem isso. Em Ferraz? Não, em Ferraz não. Né, mas é geral. Hospital em Ferraz? Hospital regional, que é do governo do estado. Do governo do estado. Do governo do estado. A saúde é um dos pontos, né,
prioritários, como a educação, também tantos outros setores de segurança. A gente não pode falar cultura, que é fenomenal. Por falar em cultura, tem agora um evento que você falou desse evento do dia. Fala um pouquinho do evento da Paixão de Cristo. Vamos convidar todo mundo. Sexta-feira Santa, dia 18, próximo dia 18 deste mês, véspera da Páscoa, nós teremos aí um evento maravilhoso, uma encenação Paixão de Cristo, a primeira vez que nós estamos fazendo na Prefeitura de Ferraz. É lindo, Paixão de Cristo. Maravilhoso, uma estrutura boa para receber a nossa população, uma equipe de teatro profissional que vem para fazer toda essa encenação. E o legal também que nós pedimos para essa equipe colocar figurantes da nossa cidade de Ferraz. Legal. Então nós teremos aí 100 figurantes, desde crianças, adultos, idosos, sendo figurantes na Paixão de Cristo para poder participar também deste evento. Então eu já convido a todos, será no Centro de Convenções da nossa cidade, a partir das 19h30, né? Gratuito? Gratuito para toda a população. É só ir? É só chegar com a família e curtir bastante. Ah, que delícia, né? Esses espetáculos ao ar livre? No centro? Ar livre. Vai ser ao ar livre? Ao livre teremos tendas, né? Mas é ao ar livre. É muito bonito e vale a pena prestigiar. Você diria que o teu maior desafio em Ferraz de Vasconcelos foi a saúde ou não? Na verdade é geral, né, Gil? Eu falo desde a saúde, educação, infraestrutura da cidade, né, nossos córregos. A gente não tem um estudo de macrodrenagem que faz um estudo de todos os córregos da nossa cidade. Então você não consegue resolver um problema. Mas você fez um calçadão lindo lá que eu sei. Fizemos um calçadão bacana, bem legal. Eu sei porque a empresa é minha parceira aqui, volta e meia passa aqui, a Forte Service. Sim. E eu vi as imagens, o que ele fez lá de impermeabilização, porque não é só fazer um calçadão, né? Se chover, alaga tudo, Alaga né? tudo. Então, nas duas laterais, nós fizemos de uma maneira que a água fosse drenada, né? Para não acontecer de encher, entrar água nos comércios. Mas ficou lindo o calçadão. Ficou bem bonito. Eu vi a imagem de drone. De Ferraz. Ficou bem legal. E a prefeitura vira e mexe, vem fazendo vários eventos, né, para atrair mais a população para os comércios da cidade, para movimentar o calçadão. Então tá bem legal. Agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nosso vice, Daniel Balck, está fazendo um programa bem bacana do Centro Mais Vivo, né? Então várias ações, atrações, exposições, apresentações que eles estão levando lá para o centro da cidade. Você sabe que você tem uma secretária sua lá que é muito amiga minha, que é a Ana Rosa. A Ana Rosa, Secretaria de Cultura, maravilhosa. Beijo grande para Ana Rosa. A Ana Rosa é uma amiga de muitos anos, né? A Paixão de Cristo vem da pasta da secretária da Ana Rosa, a Secretaria de Cultura. Ela faz um trabalho muito bonito, né? A gente tem uma amizade de muitos anos, fomos sócios, inclusive na empresa de assessoria, que hoje ela comanda com a Lamara, com a irmã dela, que está aqui pelo Brasil, que a Lamara está morando em Portugal, né? A Lamara é chique, está morando em Portugal, mas está aqui no Brasil, ainda não vi a Lamara. Priscila, eu iniciei dizendo aqui que eu gostaria muito de ver mais mulheres no poder. Sim. Porque eu sinto essa diferença. E costumo falar que, se eu estiver errado, você pode bater em mim, que mulher não vota em mulher. Por quê? Gil, ontem em Brasília eu participei de uma mesa da Frente Nacional das Prefeitas, né, de cidades com prefeitas mulheres, fantástico. Quantas? Você sabe de cabeça? Quantas? 49, que fazem parte da Frente Nacional. 49. Mas lá nós tínhamos presente no evento, por ser em Brasília, do Brasil inteiro, né? Nós estávamos entre 20 mulheres prefeitas. Ok, mas temos 49 mulheres. 49 que fazem parte da Frente Nacional. Tá. Agora eu preciso fazer esse levantamento no Brasil inteiro. De quantas mulheres no Brasil? Tá. Do estado de São Paulo estávamos em 2, né? Eu e a prefeita Lorena, e nós debatemos sobre isso, né? Que nós precisamos estar inserindo mais a mulher na política. É isso. Mesmo que ela fale assim, eu não quero ser candidata, eu não gosto ser candidata, mas a mulher precisa participar da política. Ela precisa estar junto, apoiando, mostrando que é possível, sim, uma mulher estar envolvida nas decisões políticas. Eu sempre falo, Gil, a mulher, ela passa pelos mesmos problemas que o homem passa. Sem dúvida. Né? Então, a mulher cuida do pai, a mulher cuida da mãe, dos avós, dos irmãos, dos filhos, do marido.
marido da casa, né? Então ela sabe o que o marido, o que o homem precisa, o que uma criança precisa, o que um adolescente precisa, o que ela precisa, né? Então políticas públicas para a saúde da mulher, né? Políticas públicas para a segurança da mulher. Então como que a gente como que o político elabora uma pauta? Através de uma necessidade, através de um desafio. E como que um homem vai saber o que uma mulher passa se ele não vivencia na pele um sofrimento, se ele não chega à noite em casa do serviço andando a pé e às vezes postes apagados com as suas lâmpadas queimadas, aquele medo de ser assaltada, aquele medo de não ter uma assistência na Secretaria de Saúde, na educação, de ter vagas em creche para deixar as crianças. Então a mulher passa pelos mesmos problemas que o homem. Por que não estar junto nas tomadas de decisões, nas elaborações, no planejamento? Então é importantíssimo, é cultural isso que está crescendo a participação das mulheres, tanto em discussões políticas, como também em cargos eletivos, e isso é muito importante. Eu sempre falo, hoje eu estou prefeita mulher, porque outras mulheres lutaram para a garantia do direito das mulheres. Então hoje eu só sou prefeita porque outras fizeram com que o nosso direito seja garantido. E eu trabalho muito para fazer com que o direito de outras mulheres também sejam garantidos, que outras mulheres também se coloquem na política, não na política partidária, né? Porque muitas falam, eu não me envolvo com a política, como eu sempre falei, viu, Gil? Você falava assim, eu não me envolvo na política, mas aquela política partidária que tem um lado, que é louco por um lado, que ama um, odeia outro. Então isso não é construtivo. Agora, o que é construtivo é a política pública, aquela que vai decidir o destino da cidade. O teu partido? O meu é o Podemos. Podemos. No Podemos. Eu anotei aqui. Podemos. O Rodrigo estava como presidente estadual do Podemos, né? Hoje ele é líder do partido lá em Brasília, né? Então ele tem uma responsabilidade também maior, porque sempre quando tem que conversar tem que ser o líder do partido, né? Então todas as demandas que passam de todos os deputados do Brasil inteiro do Podemos passa para ele levar para o presidente da Câmara, se tem reunião com o presidente, é ele que representa, né? Então ele é o representante do Podemos no Brasil e as demandas aumentam, né? E a gente vem trabalhando muito legal para conseguir supri-las. Eu, como colunista social do Diário de Suzano há 34 anos, Priscila, jornal impresso, um dos únicos ainda existente no Alto Tietê, eu sempre votem em pessoas da nossa região. Importantíssimo. Precisamos ter representantes em todas as esferas. Gil, essa foi a minha fala, esse foi o meu discurso na campanha de 2020. Por quê? Eu percebi que cidades vizinhas de Ferraz evoluíam. E por que Ferraz nunca evoluía? Por que não evoluía? Mogi das Cruzes, uma cidade tão próxima de Ferraz. Temos uma prefeita em Mogi agora, Amara, uma cidade tão próxima da gente evolui. Por que Ferraz não? Guarulhos, uma superpotência de cidade, né? Guararema. Por que essas cidades próximas da gente conseguem evoluir e a nossa não? Porque não tem a parceria, não tinha a parceria com o governo estadual e o governo federal. E quando eu me candidatei, e um dos motivos que eu me candidatei foi esse, porque o Rodrigo ganhou como o primeiro deputado estadual da cidade. Ferraz nunca tinha feito nenhum deputado estadual. Não. E quando ele ganhou, ele ficou 2 anos trabalhando para trazer recursos para a cidade. Acho que só fazendo uma parte, acho que só Suzano e Mogi tinha feito deputado estadual. Aqui na região mais próxima, do Alto Tietê, né? sim. E Guararema. Guararema, que fez, claro, o Márcio Alvino e o André do Prado, claro. E daí o Rodrigo, no primeiro ano de mandato dele, ele trazia os recursos para a cidade e a atual administração não aceitava. Então ele trouxe um poupa-tempo, que era só o prefeito assinar, sem custo nenhum para o município, e o prefeito não quis. Ele trouxe a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, o prefeito não quis. Ele trouxe um piscinão para a cidade, num problema mais crônico da cidade, que tinha enchentes, e o prefeito não quis. Então, eu dentro da minha casa, eu vi que era possível mudar a realidade da cidade. Vamos falei, poxa, querer, né? é esse o caminho. E quando o nosso grupo político fez a proposta, e fizemos pesquisa também com a nossa população, o que a população queria, né? A população queria muito o Rodrigo, só que o Rodrigo falou, agora eu tô lá, como que eu vou? Eu abri as portas do governo do estado, e como que a gente não vai ter um representante do estado lá? Então o nome do Rodrigo saía muito nas pesquisas, eles queriam uma pessoa nova de idade, porque o prefeito na época já era um senhor, então ele queria saiu muito isso na pesquisa, e apontou que queria mulher.
Né? Então, porque eles não queriam mais os políticos da cidade. Os tradicionais. Os tradicionais da cidade. Então, quando nós juntamos esses resultados no nosso grupo político, a figura que mais se encaixou foi a minha. E você falou mulher, o quê? Vocês são nova doido? de idade, com o sobrenome do Rodrigo, porque muita gente queria o Rodrigo. Tá. Então, juntou tudo e eu, a professora, que eu sou apaixonada pela educação. Tinha acabado de me formar no meu mestrado na área da educação, formação de formadores. Então, eu estava feliz na vida, na minha área. Tão importante a formação, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores, na política, com o Rodrigo. Trabalhou? Nos bastidores, mas nunca de pedir voto para mim. Eu falava, eu prefiro dar aula para 100 crianças dentro de uma sala de aula... Do que pedir um voto. Do que pedir voto para mim. Mas sempre pedia para o meu irmão, nos bastidores, né? Fiz a parte administrativa da campanha dele. Então, assim, eu já entendia da política, dos bastidores, mas nunca eu como a candidata. E daí foi difícil, né? Porque eu nunca imaginei. No primeiro momento você já aceitou logo de cara? Não, eu nunca imaginei isso para minha vida, né? Não. E assim, por eu conhecer os problemas da cidade, por eu saber as dificuldades, por eu saber a responsabilidade que um cargo de prefeito ocupa, eu fiquei assustada, porque era uma coisa que eu nunca imaginei. E muitos querendo, sonhando com esse cargo. E eu falava, é coisa de Deus. Não foi um sonho seu, né? Não nunca imaginei, Gil. Nunca imaginei. Você imaginava a Priscila em ser quando o seu irmão se candidatou? Não, nunca imaginei. E o Rodrigo, ele se candidatou pela primeira vez como deputado estadual. Pela primeira vez? Ele não foi vereador, não foi... Não, ele já militava nos bastidores há mais de 10 anos. Sim, né? Então, há mais de 10 anos ele já militava, até mesmo como repórter, né? Locutor da rádio. Mas dele se colocar, não. E do nada, assim, para nós, né, para nossa família, ele chegou e informou. Se eu não me engano, em julho. Ele ligou para mim, nós estávamos nas férias de julho, porque professora, né, e eu e minha mãe, então nas férias de julho, estávamos juntas, e ele me liga. Falou, onde você tá? Eu falei, tô aqui com a mãe em Caraguá, que a gente tem a nossa casa de herança lá, que todas as férias, professora pega um mês de férias, a gente passava lá. Pelo menos isso. E daí ele me ligou, ele falou assim... Bons tempos, né? Que você podia pegar um mês de férias. 40 dias, Gil. Eu ia no último dia de aula, da aula, colocava a mala já no carro, travesseiro no carro e já ia. E hoje? Hoje não dá. Hoje é lá um sábado, um domingo, olhe lá e volta, né? E o celular é 24 horas ligado, né? E daí ele ligou e falou assim, eu preciso que vocês voltem, porque eu sou candidata a deputada estadual. Eu falei, o quê? Daí eu falei pra minha mãe, eu Rodrigo, candidata a deputada estadual. E o Rodrigo, ele é muito firme nas decisões dele. Nas campanhas anteriores, todo mundo pedia pra ele. E ele falava, não é a minha hora ainda. Não é a minha hora. E dessa vez ele falou, agora é a minha hora e eu vou ganhar estourado com uma votação que ninguém aqui da cidade ainda teve. No máximo, eu acho que tinha 5, 7 mil votos, um deputado que se candidatava por Ferraz. Ele fez na dele 86 mil votos. Só em Ferraz? Não, no total. No total, 86 mil votos. Mas a votação mais expressiva dele foi de Ferraz. Foi na cidade de Ferraz. E daí, a partir disso, ele começou a trabalhar para trazer o recurso para a cidade, só que, infelizmente, o prefeito não aceitava esse recurso que ele conseguia do governo do estado. Não queria dar crédito não queria, ou dar crédito, ou medo também do dinheiro vir e desviarem, porque a cidade tem um histórico muito pesado enquanto a isso, nós sabemos do então, não sei qual o motivo que ele não recebia, e eu via que era possível a gente mudar a realidade da nossa cidade. Pela história da minha avó também, né, de 104 anos que eu comentei aqui. Como chama sua avó? Antônia. Só que a gente chama como Dona Nica. Nica. Dona Nica, 104 anos. 104 e faz 105 quando? Novembro. Então, dia 16 de novembro. A minha eleição em 2020 foi dia 15 de novembro. Então eu falei, vou dar um presente pra avó de ter uma neta prefeita. Que delícia isso tudo, hein? E isso acabou agora que hoje o sobrenome Gambale se tornou um sobrenome importantíssimo no Alto Tietê. Em outras esferas também, por conta do Rodrigo trafegar em outras esferas e pelas lideranças que ele conquistou. E nós falávamos da mulher, que a mulher precisa votar em mulher e que nós temos que fazer com que isso mude. Isso mude.
É importantíssimo que as mulheres se coloquem mais, participem de reuniões. Né? Mesmo, eu não quero me colocar como a candidata, mas eu quero ajudar, eu quero mostrar, lindo, dialogar, né? Propostas, eu quero colocar quais são os meus maiores problemas. Porque, Gil, eu falo, felizmente ou infelizmente, é através da política que a gente vai resolver os problemas. Hoje eu coloquei 100 médicos a mais na nossa cidade, através da política. Antes o SAMU da nossa cidade não funcionava. Nós conseguimos equipar toda a equipe profissional, o RH, quanto a parte da estrutura, hoje é realidade na nossa cidade. Nós conseguimos aí melhorar asfalto, iluminação, 60% hoje da cidade já é iluminada com lâmpada de LED, né? Então, é através da política, que se a gente não se colocar... E eu sempre falava, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a minha família mora em Ferraz. Se Deus o livre hoje a minha avó precisar de um SAMU e ligar e demorar 1 hora para chegar, a gente pode perder vidas. Sim. Por falta de uma boa política pública. Sim. Então a gente precisa sim se colocar, precisa sim apoiar outras mulheres, precisa sim estar por dentro das pautas das políticas públicas para a gente poder resolver os nossos problemas, porque quem passa pelos problemas são as pessoas que estão lá todos os dias. E eu estou lá todos os dias. Eu moro na cidade. Eu sei como é difícil ter uma cidade que não tem médico na UBS, uma cidade... A minha filha passou mal esses dias, Gil, ontem, eu estava em Brasília, acho que foi segunda, hoje é quarta, segunda eu estava em Brasília, eu estava chegando em Brasília, a minha filha passou mal, aí eu liguei para minha mãe e falei, leva na UBS. Falei, leva na UBS. Por quê? Porque eu sei que lá vai ter médico. Né, que vai ter médico que vai fazer um bom atendimento se ela precisar. Eu tenho confiança lá. Nem sabia quem era o médico. E daí eu falei, depois liguei, minha filha melhorou, dela, mãe, o médico foi um divo. Eu falei assim, eu preciso conhecer esse médico. Anos tá 16 anos. 16. Ela falou, mãe, o médico foi um divo. Nós ficamos conversando, ele resolveu o meu problema. E assim, é a confiança. Porque se não estivesse lá, ou ia para uma outra cidade... Né? Eu não ia saber como que estava o acompanhamento da minha filha. E eu falei, não, do jeito que qualquer filho de qualquer morador de Ferraz vai ter um bom atendimento, a minha também vai ter. Né? Então eu arrumo para minha, para todos terem. Porque eu sei, quando a gente precisa, se não tiver lá, às vezes a gente perde vidas. Perde vida. Agora, eu quero saber da Priscila, quais são as suas pretensões políticas? Você não imaginava ser prefeita. Se reelegeu. Sim. Muitíssimo bem, por sinal. Primeira prefeita reeleita, mas também nunca teve outra prefeita em Ferraz. Prefeita eleita não, candidatas tivemos, né? Mas eleita não. Eleita não. Fiz história, assim como o Rodrigo fez história de ser o primeiro deputado estadual eleito, hoje primeiro federal. Eu fui a primeira mulher prefeita eleita por Ferraz. E daí? E daí, é o que eu sempre falo, né, Gil? Que o nosso grupo político decidir, né? O cenário político, porque o cenário político, ele muda muito. Hoje é uma coisa, daqui 2 anos, na próxima eleição é outra, daqui 2 é outro. Né? Então, assim, a política, os envolvidos, eles precisam estar bem atentos no cenário político. Porque não sou eu que escolho. É a política que escolhe quem é e quem não quer. Tem esse papo, né? O Rodrigo falou isso pra mim lá em 2020. Ele falou, deu que vai ser sua. Não é você que determina. Não é você que determina. Eu nunca me coloquei na política. E ele falou, é sua. Se você aceitar, é seu. Se você não aceitar, pode ser que nunca mais vai ter essa oportunidade. É agora. É agora. E tá escolhendo você. Se não for você, isso, né? A gente vai ter que ver uma outra pessoa do nosso grupo político, só que as características da outra pessoa pode ser que não bata com que a população está querendo neste momento. Né? Então, claro, eu me candidatei, me reelegi, a gente tem a pretensão de continuar os 4 anos, né, com o nosso projeto também de eleger um deputado estadual por Ferraz, porque eu sofro muito, Gil, sem ter um deputado estadual pela nossa cidade. Eu imagino. Quando o Rodrigo era estadual, a gente tinha muitas portas abertas no governo do Estado, trazendo recurso, todos os programas, projetos que o Estado lançava, o Rodrigo já estava ciente lá dentro, então ele conseguia inscrever Ferraz, eu ia para fazer assinatura. Hoje a gente não tem esse representante lá da nossa cidade. Mas vocês têm representantes do Podemos lá, não tem? Temos, mas não é a mesma coisa de ter da cidade. Sem dúvida. Da cidade, que mora na cidade, que sabe o problema da nossa cidade. Então, assim, um exemplo. O governador lança um projeto de lâmpada de LED.
Se o deputado mora na cidade, ele fala, eu sei que Ferraz precisa. E ele luta porque ele sabe a dificuldade que é quanto a isso. E todos os demais programas que o governo do estado lança para os municípios. Quem que consegue? Quem está lá dentro, quem fica sabendo, porque às vezes lança hoje e fecha na sexta-feira, às vezes a informação não chega para a prefeitura, é tudo muito rápido, né? Então, às vezes a gente não consegue por falta de informação, por falta de não ter um de nós lá dentro brigando pela nossa cidade. Então, quando o Rodrigo tinha, tudo que eu fiz, 90% que eu fiz no meu mandato foi através do Rodrigo que conseguiu a liberação do governo do estado. Porque o dinheiro da prefeitura não dá para fazer nada. O dinheiro próprio do município. Eu pago funcionários, que a folha hoje está 22 milhões por mês. Eu pago as empresas que prestam serviço para a prefeitura em dia, que isso é uma obrigação do prefeito, mas tinha gestões que não pagava e tinha que ficar implorando, tanto é que eu tenho hoje um precatório. Herdou, inclusive, dívida? Altíssima. Por mês, desde janeiro de 2021, meu primeiro mês de mandato de prefeita, até esse mês que nós estamos, abril de 2025, eu pago 4 milhões aproximadamente por mês. Tem mês que é um pouco mais de dívida antiga. Tem mês que é um pouquinho mais, tem um mês que é um pouquinho menos, vai do precatório do mês, mas aproximadamente 4 milhões por mês dessas dívidas. E se a prefeitura não pagar essa dívida de precatório, o que acontece? A gente perde a certidão. É igual a pessoa física. Se a pessoa física deve, suja o nome, ela não consegue fazer mais nenhuma compra, um empréstimo, está com o nome sujo. E a prefeitura é a mesma coisa. Se tiver o nome sujo, eu não consigo receber programas, projetos, emendas do governo estadual nem do governo federal. Então, para a prefeitura, na nossa situação, que eu tenho um irmão deputado tive estadual e hoje ele está federal, para receber esse recurso que ele consegue encaminhar para a gente, precisa estar com o nome limpo. Porque se não tiver, na data que liberou lá no governo, ou estadual ou federal, se tiver com a certidão suja, aí perde o recurso. Às vezes é 1 milhão, às vezes 5 milhões, às vezes 10 milhões, às vezes 20 milhões, né? Então, por isso que a gente tem que honrar com essa dívida e faz parte da minha personalidade de pessoa, honrar com as dívidas. Pagar conta. E nós estamos aí honrando. Olha, meia hora é pouco para falar com essa mulher, que eu já quero agradecer mais uma vez tua presença aqui. E tá aqui, ó, hidrate suas ideias. Ela tá com as ideias bem hidratadas e o Sicredi, todo mundo que vem aqui, o Sicredi faz questão de dar uma lembrança. Você vai levar essa squeeze do Sicredi para você. Muito obrigada. Hidratar ainda mais as suas ideias. Priscila, já te agradecendo, viu? Muitíssimo obrigado. Já acabou? Obrigado. Não acredito, Pois Gil. eu falei que meia hora é pouco. Nem conseguimos falar tudo que a gente tem que falar. Nada. Tem que vir mais vezes, Juscelio. Você já agenda lá, tá? Está chegando 100 dias de governo aí, né? Fazer balanção. Já montamos aí um vídeo que logo vamos estar soltando para a população. Então todos conseguem acompanhar todo esse nosso trabalho aqui, de 100 dias, né? A casa é sua, a hora que você quiser. O Juscelio só diz, ela está indo. Samuca não estiver aqui, eu mando buscar e a gente grava aí um programa com você. Muitíssimo obrigado. Todos convidados para a Paixão de Cristo no dia 18 sexta-feira da Paixão. Sexta-feira Santa, para estar participando deste momento muito importante para todos nós. Eu que agradeço, de um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, adorei. E é pouco meia hora, venha mais vezes. Porque mulher, política e professora, imagina, né? A gente gosta de falar bastante. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, pessoal.